Ô Grazi, antes do MED 10K, você tinha aquele sentimento de que trabalhava demais, faturava muito pouco, de que não conseguia cobrar o que realmente era justo pelo seu trabalho ali do cliente? Sim, com certeza. Eu acho que além da insegurança que vinha dentro da bagagem, que era o mais pesado, era a insegurança de não saber o que eu estava fazendo. Porque eu cheguei aqui sem entender como funcionava o mercado do marketing nos Estados Unidos. Eu sempre falo que eu vejo uma deficiência muito grande do marketing aqui. E por não chegar aqui falando inglês 100%, porque eu vim realmente arriscar tudo, o que eu pensei foi: eu vou atingir brasileiros que moram fora do Brasil, que têm os seus business, para que eu consiga de fato atuar. É muito comum a maioria dos brasileiros, acho que 80% hoje, terem as suas próprias empresas. Só que são empresas que precisam realmente de pessoas que entendam exatamente o que estão fazendo. São nichos tão bons quanto, né? Eu acho que todo mundo tem o seu valor, mas eu não conseguia me encaixar naquilo que eu não conseguia me encontrar. Então, eu me sentia exausta, eu me sentia perdida. Todas as vezes que eu sentava na tela do computador, eu pensava assim: eu só quero chorar. Eu não sei nem o que eu preciso fazer agora. Então, era momento de caos mesmo, assim. Foi uma coisa que eu pensei em desistir várias vezes. Então, eu acho que o processo não existir e você se sentir totalmente transtornada com aquilo que você está fazendo, não te dá satisfação nenhuma. E depois que chegou o Match da Sky, que eu realmente comecei a aplicar, eu acho que a primeira coisa que eu me libertei foi a minha insegurança. Ainda existem muitos pontos a melhorar e a trabalhar, eu acho que a gente está em constante evolução sempre, mas eu acho que a questão maior é a insegurança. Isso eu já não tenho mais. Hoje eu tenho segurança do que eu estou falando, segurança daquilo que eu quero demonstrar para o cliente. Né? Eu até tive um feedback muito positivo de uma pessoa que não fechou comigo, mas ela falou para mim: Gra, foi totalmente cirúrgico o que você me explicou sobre o seu trabalho. Eu entendi exatamente o que você quer fazer, né? Ela teve os pontos dela para não fechar e tá tudo bem, mas eu acho que foi uma conversa muito boa. Foi outra pessoa que acendeu mais uma chama em mim. Que eu falei: caramba, então quer dizer que eu tô falando com segurança o que eu queria passar para o cliente. Tá dando certo. E hoje, quando eu vou falar o preço, eu tô totalmente tranquila. Se eu ouvir um não, tá tudo bem. Eu entendo que talvez aquela pessoa ela não faz parte da minha realidade, mas eu não tenho nenhum tipo de insegurança em passar preço ou em falar do meu trabalho. Então, acho que eu me libertei desse monstro. Ele ficou lá atrás, na velha Grazi, na velha GZ, e o que nasceu novo foi algo muito melhor. Então, com certeza, esses sentimentos todos que eu tinha antes, eu já não tenho mais hoje. Não, é muito bacana ouvir essa parte da história, de entender, porque a insegurança eu acho que é um ponto muito crítico para diversos alunos, assim. A insegurança de como passar a informação para o médico, de como cobrar, de como de fato montar o projeto. Eu acho que é um outro grande monstro que vive no armário de todo mundo. Tipo, tá, beleza, eu tô fazendo uma super corrida contra o tempo para fechar contrato. Eu fechei, mas e agora? Como é que eu faço esse projeto? Qual que é o próximo passo? Eu queria que você pudesse contar para eles, depois da formação MED 10K, como que foi para você essa organização de processos, que é algo que a gente fala muito aqui dentro da formação, para você não ter esse tipo de ansiedade, que é dupla, né? A ansiedade de fechar e depois a ansiedade de o que eu faço. Como foi para você depois da formação? Eu acho que depois da formação tudo ficou muito mais claro de como deveria ser. Eu acho que todo mundo adapta os seus processos, né? A gente sempre vai pegar o que a Nath está falando e a gente vai inserir dentro da nossa realidade. Eu acho que é isso, né? O princípio de tudo. Mas ficou muito mais claro o que eu tinha que fazer, como eu poderia falar com o meu cliente, né? Independente se ele fosse um médico ou se ele estivesse falando com uma clínica, que às vezes você não vai lidar diretamente com o médico que está atuando ali dentro, então existem essas questões também. Então, tudo ficou muito mais claro em relação a processos, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer para que aquele cliente primeiro tenha interesse na gente. Acho que é o primeiro passo. O interesse naquilo que a gente está demonstrando. Né? É um oceano azul muito longo e tem muitas pessoas dentro desse oceano. Então, eu acho que além da concorrência, que nunca vai deixar de existir em nada dentro do marketing, né? Porque não é só uma pessoa que atua em um nicho,
Eu acho que vem também aquela questão de se sentir confiante mesmo, de falar assim, não, eu aprendi isso aqui e vai dar certo porque é isso. E aí, depois que o cliente, ele prendeu a atenção dele em você, e você vai para uma proposta, e depois até mesmo aconteceu o fechamento, e aí você pensa, e agora? Eu acho que o MED 10K traz tudo isso. O e agora não é e agora. É tipo assim, agora nós vamos fazer isso, sabe? Não é tipo, e agora o que eu vou fazer? Então, eu acho que a segurança, a confiança e os processos eles são muito claros dentro do MED 10K. Você dá um direcionamento muito preciso realmente do que a gente precisa fazer para chegar naquele médico e depois o que a gente faz, né? Então, eu acho que isso é algo que não tem como outra pessoa transmitir para a gente, porque é a Nath. Então, é uma coisa que não tem como. A gente se sente mais confiante, eu acho que até mesmo para quem tem muito, muito medo, como eu tive, eu acho que a primeira coisa é arrisque, porque vai dar certo. Tem que dar certo, é tipo isso. Total. O que você tá falando, Grazi, vem muito de posicionamento. Eu sei que você fez ajustes finíssimos aí dentro do seu posicionamento para conseguir chegar nesse lugar da confiança, da segurança para apresentar os projetos, fazer reunião, fechar e de fato iniciar.